Muito bom dia, bom dia! Estamos aqui começando mais um Café com Hahnemann e hoje nós temos uma live super especial. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento para 2026. Bem-vinda, Safira querida! Bem-vinda, Safira já está inscrita no Mulheres de Triunfo. E hoje nós vamos dar uma pequena palhinha aqui, tá? Para vocês do que vai acontecer no Mulheres de Triunfo, que é um acompanhamento comigo com 8 dias sobre sucesso, sobre realização pessoal e também sobre educação do sentir. Porque não adianta a gente construir um império fora se a gente não está construindo um império dentro, tá? Então, bora lá, porque tem muita coisa deliciosa pra gente falar. O que eu quero trazer para vocês? Quando eu coloco essa frase, como fazer metas alinhadas com você mesma, tá? A gente tem aqui, bem-vinda Roseli, muito bem-vinda Roseli, uma escritora maravilhosa, depois vocês confiram o Instagram dela. Quando eu coloco a frase, como fazer metas alinhadas com você, aqui tem palavras que são palavras muito chave para o sucesso. Então, primeira palavra, como, tá? Cada mulher vai ter o seu como, vai ter o seu... O que é sucesso para ela? Tem mulher que vai ser... o sucesso para mim é ser CEO e trabalhar, tá tudo certo, porque ela se sente nutrida naquele lugar. E aí a gente tem que se perguntar aonde eu me sinto nutrida, tá? E tem mulheres, por exemplo, que vão querer dedicar mais à maternidade, outras vão se dedicar mais ao esporte, à natureza. Cada uma de nós vai ter o seu jardim, né? E eu lembro muito de Rubem Alves, quando Rubem Alves fala, né? Cuide do seu jardim para que cheguem as borboletas. Então, as borboletas vão ser esse sucesso que a gente quer. Mas primeiro a gente precisa olhar para o nosso jardim, tá? A segunda palavra que a gente vai ter aqui em como fazer metas alinhadas com você mesma vai ser a palavra metas. E a gente tem que lembrar já de primeira mão que quando a gente fala de metas femininas, o homem geralmente, ele já tem um cérebro condicionado para o resultado. Então ele assiste futebol porque ele quer ver o gol, né? Ele comemora o gol, ele comemora o resultado. Mas a gente não. A gente comemora o gol, claro, mas a gente também precisa, e isso é muito do feminino, aproveitar o processo. E quando a mulher consegue aproveitar o processo, essa jardinagem emocional, ela degusta melhor da vida e ela tem o sucesso de uma forma que às vezes ela não imaginaria que ela tivesse, tá? A terceira palavra aqui é estar alinhada. O que é estar alinhada? É estar com todos os seus chakras, né? Assim, não vou falar que os nossos chakras não desalinham, não. Desalinham sim. Mas o que a gente faz, por exemplo, para voltar para dentro? Voltar para o nosso império interior, para depois ir para o nosso império exterior, tá? Quando a gente fala de homeopatia, é muito importante a gente lembrar que homeopatia, os remédios, eles estão conectados com a energia da natureza. Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz, como está a sua vibração? Como é que está a sua energia? E aí tem duas palavras que são muito importantes, que a gente sempre nota no consultório. Às vezes a mulher começa bem, mas ela não consegue continuar e começa a se boicotar, se auto-anular, se auto-abandonar. E aí a gente precisa se resgatar, tá? Muitas mulheres hoje falam assim no consultório, né? Eu sou procrastinadora. Não é às vezes que ela é procrastinadora, pode ser também, tá? Mas às vezes essa mulher coloca metas tão irreais, mas tão altas, que é difícil mesmo de cumprir. 15 metas num dia, ou sei lá, 30 metas no ano. É preferível a gente ter 3 muito bem estabelecidas do que, por exemplo, ter várias e a gente não ter foco, tá? Então, palavras também que são muito importantes na homeopatia que eu quero trazer aqui para nós. Quando a gente fala de como fazer metas alinhadas com você, a gente precisa voltar para o você, para o nós, né? Isso exige autoconhecimento.
E aí eu vou me perguntar, o que há em mim que é extremamente singular? O que há em mim que é extremamente incomum, que é forte, que é peculiar? Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Se a mulher sabe extremamente o que é singular para ela, bem-vinda, Rosimar, muito bem-vinda, viu? Se a mulher sabe o que é extremamente singular na vida dela, nossa, eu sou singular porque eu tenho cabelo cacheado, eu sou singular porque eu sou atrevida naquele ponto, eu sou singular porque eu sei falar de tal forma dentro da minha equipe, eu reconheço que é singular, o que é único, o que é no um. Se eu conheço o que é do um, eu vou para o todo, eu consigo dar esse salto quântico dentro do meu coração, tá? Como a gente vai para frente? A gente só vai para frente, a gente só vai para os nossos frutos se eu estou profundamente conectada com as minhas raízes. Então eu preciso reverenciar o meu passado. O passado, gente, ele é o lugar do possível. Ah, eu não queria ter casado com tal pessoa, mas casou, separou, né, cresceu, mudou, teve maturidade, né? Então isso tudo faz o nosso solo, a gente ter a humildade de saber que foi o que foi possível com a mentalidade, com o mindset que você tinha naquela época. E agora você pode reconstruir. Reconstruir é uma das palavras mais importantes que a gente tem para o feminino, porque a mulher está sempre construindo, está sempre reconstruindo. Para a mulher não existe começo, meio e fim. Para a mulher é começo, meio e recomeço. Eu estou mudando esse ciclo o tempo inteiro, tá? E aí, o que a gente faz? A gente honra a possibilidade desse passado. Ah, pode ser assim, mas não significa que eu vou arrastar esse passado para o resto da vida. Para eu construir o que eu acho que é impossível, que é a minha meta, é o improvável. Ah, o sonho da minha vida é fazer uma entrevista com a Oprah, por exemplo. Para eu chegar nesse impossível, aparentemente impossível e improvável, eu tenho que respeitar e honrar o meu possível, que foi o meu passado. Então, eu vou sair eu tenho que fazer isso, eu tenho que, essas exigências de querer apagar o passado, e eu vou para o futuro sabendo que talvez esse futuro só aconteça justamente porque aquele passado foi do jeito que foi, tá? Mas como é que eu também não fico arrastando esse passado e não vou para o futuro? Uma das palavras que a gente pode trazer aqui de uma forma muito importante é o apego. Então, eu tenho preferências, mas eu não tenho apegos. Eu quero fazer uma entrevista na televisão, mas quem sabe primeiro eu vou para o SBT, depois eu vou para a Globo e depois eu vou para uma entrevista internacional, por exemplo. Então, isso é um caminho, um processo de sucesso, né? Eu estou respeitando a linha da vida e não estou só com a cara no gol. O gol pode acontecer, mas eu estou correndo, eu estou degustando o jogo, né? Estou fazendo tudo isso acontecer, tá? Como que a gente também pode fazer? E aqui tem outro lugar de exigência da mulher, que é o lugar assim, eu só vou fazer isso quando eu for boa. Isso é um lugar de extrema exigência e a gente perde mais uma vez o lugar do processo. Então não espere ser competente para fazer. Vinícius de Moraes tem uma frase que fala assim, o trabalho faz o trabalhador, né? Então, durante o processo do seu trabalho, de você com você mesmo, do seu relacionamento consigo, com Deus, com a vida, com o trabalho físico mesmo, você está aprendendo várias formas de fazer. E você errou, acertou. Quando a gente dá as boas-vindas ao que a gente considera como erro, a gente está se entendendo como humana. E quando a gente se entende como humana, a gente se entende cada vez mais como divina também, tá? Outra circunstância que a gente tem que lembrar aqui, tanto na homeopatia, tanto quanto na vida da gente como mulher, a gente olhar para o essencial. Então, o que é importante hoje na minha vida? Hoje é importante eu estar em silêncio. Então, eu moro sozinha. Ou, não, agora é uma fase
em que eu quero ter filhos, né? A gente ter clareza. Clareza é poder. Então, se eu tenho clareza do que eu quero, eu vou conseguir tirar os excessos, né, de fora, e eu vou ter foco como se fosse uma cirurgia. Eu vou tirar aquele abscesso e eu vou abrir aquilo que é necessário ser aberto, tá? Muitas metas, quando a gente fala de metas para o feminino, as mulheres acham assim: eu tenho que ser forte, eu tenho que bater na porta. Algumas coisas realmente a gente tem que abrir a porta no chute, mas não são todas. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acaba se colocando em situações com pessoas, coisas que a gente puxa o pior, né? Então tem coisas que é na força, na garra, nas unhas, colocar as unhas para fora, cavar o próprio espaço, sim. Mas existe outros contextos que é no sutil, no delicado, no silêncio, no não dito. E aí a gente vai ter que ter a sabedoria, o discernimento de o que eu vou usar muita força e eu não abro mão de jeito nenhum. Se o Uber briga comigo porque tem que ser, ele quer que eu pago de tal forma, tem horas que a gente tem que brigar, tem horas que a gente tem que dar o grito de independência. Você não vai fazer isso comigo. E aí a gente bancar isso. Você não vai fazer isso comigo. Eu tô me dando o autorrespeito, porque a vida te trata como você se trata. Então, se você se trata mal, se você oprime o seu sentir, não adianta você estar num castelo. O castelo será de areia, o castelo será destruído. Então, voltar para esse dentro, fazer o discernimento. O que eu quero na força e o que eu quero na delicadeza. O que eu preciso colocar as minhas mãos, cuidar, e o que não está dentro do meu controle. O que é negociável e o que é inegociável. E o que foi negociável, gente, é inegociável mesmo. Ponto. Qual que é a frase mais importante? Qual que é a parte mais importante da frase? Ponto. Não é vírgula. Eu não vou negociar com o meu inegociável. O meu inegociável hoje é estudar todos os dias 30 minutos. Então eu vou desligar o Instagram. Eu vou priorizar XYZ. O meu inegociável é eu alimentar muito bem. Então eu vou na nutricionista, eu vou fazer caminhada, eu vou procurar receitas, né? Na hora que vier pensamentos, circunstâncias que queiram me sabotar, eu vou dizer para essa circunstância: isso é o meu inegociável. E o meu inegociável é o meu inegociável e ponto, tá? Bem-vinda, Isadora querida, bem-vinda, Isa. Muito bem-vindas, viu? Nós estamos falando de gestão de projetos. É um projeto meu que é o Mulheres de Triunfo, tá? Então depois no final eu vou explicar um pouquinho para vocês. Qual também são os erros maiores que a mulher comete quando vai fazer metas para 2026, né? Para essas viradas. Primeiro erro que eu falei é se apegar a ser exatamente daquele jeito, tá? Eu só vou ser feliz em 2026 se eu for para Paris. Mas a vida tá doida para você ter um convite para Itália. E aí você se apega em uma circunstância e você não abre para outras infinitas possibilidades, tá? Bem-vinda, Flavinha, seja muito bem-vinda, querida. Depois conheça o trabalho da Flávia, viu, gente? Primeiro erro, então, é apegar-se. Segundo erro vai ser fazer metas copiáveis. Então, fulana postou que para você ter sucesso no ano do cavalo, que é o ano que vem, você tem que fazer XYZ. Isso é uma vida Ctrl+C, Ctrl+V. É uma vida que não tem criatividade. Eu posso pegar alguns elementos? Sim, você pode se inspirar. Mas a sua transpiração, ela vem do seu resultado, ela vem do seu lugar de autoria no mundo. Então, eu quero passar isso em 2026, mas o como eu vou fazer, ele é único. Como eu vou bordar o meu 2026 é único. Tem gente que vai querer bordar, tem gente que vai querer pintar, tem gente que vai querer rasgar. Isso tudo faz parte da criatividade feminina, tá?
Segundo erro, muito comum também quando as pessoas fazem metas, é ter uma profunda desconexão emocional. Então eu faço a meta no cabeção e esqueço do meu coração, tá? A mulher, ela precisa pensar, sentir e agir. Se eu faço tudo só na cabeça, eu fico exausta, cansada, eu fico performática, eu não vou para a espontaneidade, eu não vou para a fluidez que a vida pode me dar. Paris, mas pode me dar a Itália junto na mesma viagem, se eu solto. Se eu quero ficar apegada que só pode ser nessa xícara, só pode ser chá, não pode ser café, só pode ser segunda à tarde, não pode ser quarta, isso é pobreza emocional. Outra pobreza emocional que as mulheres às vezes cometem por desatenção: reclamar durante a caminhada. Então, mas eu só quero Paris e Paris 2026 e só pode ser junho, e eu vou reclamando. Todas as vezes que eu vou reclamando, a minha vibração vai lá embaixo, ela cai, assim, ela não cai não, ela despenca. E aí a gente perde a oportunidade de alquimizar a nossa experiência. O que é isso? É transformar chumbo em ouro, tá? Como que a gente transforma chumbo em ouro? A gente pega o que é possível. Eu não consigo ir para Paris, mas eu consigo ir para Cabo Frio. Posso? Vai, você tá aprendendo a viajar, né? Tá indo no supermercado, aproveitar essa jornada durante o meio do caminho. Eu não tô preocupada só com o purê de batata do final. Eu quero ir no supermercado, eu quero conversar com a moça que me vendeu as batatas, depois eu vou escolher a panela, depois eu vou escolher se eu vou fazer a manteiga ou azeite, qual o tempero que eu vou colocar. Isso tudo é do feminino, tá? A gente saber aproveitar e alquimizar. Não, no supermercado acabou o azeite. Faz com manteiga, tá? Tudo isso é uma conexão interna. Por quê? Tudo que acontece no macro acontece no micro. Tudo que acontece no micro acontece no macro. Então, às vezes, a vida ela vai nos proporcionando esse rebolado. Não deu de um jeito, mas o açúcar tá no fundo. Dá uma rebolada ali que você acha algo que possa te trazer uma outra forma de viver. Eu quero trabalhar com pessoas, ou não quero trabalhar com pessoas. O que eu tô aprendendo com as minhas escolhas, tá? Outra desconexão que muitas vezes a mulher passa é a desconexão do próprio tempo. Então ela quer muito as coisas no tempo do relógio. Eu quero só se for em setembro. Na primavera eu quero estar em Olambra. Mas eu esqueço que tem o tempo quântico. Existe um tempo cósmico, né? Tem o Cronos, que é o nosso tempo do relógio, mas existe o tempo das batidas do coração, que é o nosso Kairos. Quem manda? O Kairos, ele dá sustentação para o Cronos. Então, às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, mas a vida às vezes está programando coisas infinitamente melhores e está demorando, entre aspas, porque os juros eles estão engordando ali para a gente receber algo que seja muito maior e muito melhor, tá? Quem quiser ir contando as suas experiências aí de 2025, podem ficar à vontade, tá? Outra coisa que a gente quer trazer aqui é a questão da produtividade cíclica. Então, o homem, ele é reto, ele é objetivo, na grande maioria das vezes, mas constante, né? A gente tem as nossas oscilações de humor. Então, todas as vezes que a gente for fazer metas, a gente precisa relembrar que nós somos mulheres. Por que eu tô falando isso? Às vezes, a gente vai menstruar, às vezes a gente vai estar com TPM, às vezes a gente vai estar disfórica, o humor vai estar mal-humorada, irritada, às vezes a gente não está sabendo colocar limites. Então tudo isso vai impactar nos meus objetivos. O que eu, Lívia, faço? Eu observo o tempo inteiro a minha vida. Isso eu acho que foi uma das maiores sacadas que eu tive desde muito nova. Eu sempre fui muito observadora e muito curiosa. Então, por exemplo, às vezes o que eu vendo é extremamente fértil ali naquele dia de fertilidade foi uma reflexão que eu tive
num dia de extremo recolhimento, um poema que eu fiz, não foi no dia às vezes fértil, foi num dia de extremo recolhimento da menstruação. E aí, por exemplo, o homem, ele vai produzindo todos os dias igual, mas a mulher, às vezes, ela dá um pico de produção e aquilo é o auge para ela. Então, quando a gente não se cobra, quando a gente não é cobradora da gente mesmo, e sim investidora da gente mesmo, a gente se acolhe e a gente às vezes produz dentro e às vezes produz fora. Produz um pouco mais dentro, principalmente na menstruação, e depois volta fora. Mesmo que às vezes a gente publique todos os dias, mas não é na mesma constância energética. E se eu sei disso, imagina como se fosse uma água viva. Dá uma propulsão, porque eu faço dentro, fora, e aí eu me movimento, tá? Verdade, fiquei três anos e meio para fazer uma cirurgia, e era um cirurgião muito legal, mas não dava certo. Era via SUS e na última tentativa foi fantástico. Exatamente isso, às vezes é esse tempo de investimento da vida, o quanto que você foi amadurecendo durante esses 3 anos para ter uma outra cirurgia, né? Então é muito importante isso. Outra questão que as mulheres às vezes erram é confundir rotina com castigo. Então, eu tenho que fazer academia 4 vezes na semana, tem que ser de manhã, tem que ser com esse grupo, tem que ser dessa forma. Isso às vezes pode ser castigo para algumas mulheres. Por quê? Às vezes você acordou, aquele dia você está menstruada, aquele dia a sua necessidade de alma não é ir para academia, é dormir 40 minutos a mais. Se você está se auto-escutando, você vai ter muito mais sucesso. Porque não adianta você ir para academia chateada com você mesma, né? E aí tá inflamada e aí talvez não resolva da forma como você gostaria. Então, primeira pergunta dentro: o que eu preciso? O que eu preciso agora? Eu preciso agora fazer xixi. Então eu não vou chamar outro paciente da fila. Eu vou lá fazer xixi, eu me abasteço da minha necessidade e eu vou depois para a necessidade do outro. Se eu inverto a ordem, é insucesso na certa. Porque eu vou ter que atender o paciente com pressa justamente porque eu tô apertada para fazer xixi. E aí eu não escuto o outro na necessidade profunda dele, porque a minha necessidade interna não foi atingida, tá? Então, procurar sempre ter esse lugar de autorrespeito, tá? Preparar o solo antes dessa semente chegar. Então, todo planejamento feminino, ele não pode ser um planejamento rígido. Nós somos mulheres dançantes. Então, se tocou tango, eu vou no tango. Se tocou samba, eu vou no samba. Não é que eu vou me moldar o tempo inteiro, mas eu sei o lugar de aproveitar quando a vida muda. Porque de um dia para o outro vira de primavera para verão, né? Então eu vou entender primeiro qual é o meu ritmo. Bem-vinda, Nailinha! Eu estou percebendo, eu estou acelerada demais? Eu estou indo muito além do que é o meu ritmo? E é quando a gente se pergunta qual é o nosso ritmo, a gente precisa ser muito respeitosa com a gente. Muito, sem críticas. Eu sou mais lenta. Não é que você é mais lenta, talvez você aprofunde mais. Quem às vezes é mais rápida, ela vai mais superficial na vida. Para algumas coisas, para outras às vezes não. Então, num relacionamento, para a gente evitar traumas, por exemplo, uma das coisas mais bonitas que a gente tem é ir gradual. É ir no meu ritmo, é comunicar com esse homem: olha, não tá no meu ritmo. Eu preciso te conhecer mais para acontecer XYZ coisas. E aí eu tenho comunicação. Se eu tenho comunicação, é um dos pilares também para o sucesso feminino. Eu vou comunicar: eu quero isso, eu preciso disso. Não é agora, ou é agora sim. Eu quero você, sim. E aí eu comunico. Se eu comunico, eu estou colocando o meu coração em pauta, e isso às vezes dá um ar de vulnerabilidade, mas eu coloco: olha, eu estou apaixonada por você, ou não, eu preciso de distância, eu preciso que você não chegue na minha casa esse horário,
Isso tudo eu já estou preparando o solo do meu sucesso para a semente chegar. Bem-vindo, Estevão querido. Muito bem-vindo, viu? O que me sensibiliza? Todas as vezes que a gente for fazer metas, o que me traz para esse lugar de sensibilidade, de eu sentir a vida? Então, é música, escuta música, é dançar, é natureza, é, por exemplo, escrever poesia, a gente ter tempo de subjetividade. Isso é fundamental para a gente que é mulher. Ah, eu tô fazendo. Para um pouco. Dá uma pausa, toma um chá com você, chama uma amiga para conversar. Percebe outra leitura? Ah, eu sempre leio ficção científica. Vai ler romance. Quebra o ritmo. Isso é muito poderoso. Então quando a gente sempre faz as coisas do mesmo jeito, do mesmo modo, com as mesmas pessoas, a gente cria vícios. Então, não, eu nunca fiz trekking. Faz trekking. Eu sempre dancei. Faz jiu-jitsu. Isso dá um corte, e nesse corte, às vezes, é uma cirurgia para você ver a vida de uma outra forma, tá? Se perguntar sempre, tá pesado, não tá pesado? Eu tenho coerência entre a minha vontade e o meu entendimento da vida. Então, eu falo o que quero, mas no fundo meu coração não quer. Então, minha vontade, o meu centro de vontade, o meu centro coronário do coração aqui, ele não tá alinhado. Eu falo que eu quero morar nesse lugar, mas no fundo eu tenho medo. Então tá desconectado, tá? Uma coisa que acontece muito com as mulheres quando estão começando a subir, tá começando a ter muito sucesso, começa a ter dois elementos, que é o medo e a ansiedade. O corpo, às vezes ele trava, ele contrai, ele oprime. Por quê? Como que eu vou ter sucesso sendo que todas as minhas ancestrais não tiveram? Como? Aí dá medo. O que a gente faz? Primeiro elemento, e talvez um dos elementos mais importantes, alegria. Olha, pode ser uma alegria pequena, pode ser uma alegria minúscula, mas essa alegria, ela me traz um recurso, por exemplo, de conversar com minha sobrinha, ou ligar para minha mãe. Alguma coisa ali vai me tirar desse lugar adrenérgico de luta e fuga. E aí eu volto de novo para mim e eu consigo construir com a vida. Então, a alegria, ela é uma vibração que ela é contagiante, ela fecunda. Eu quero ter filho. Esteja muito alegre com a sua filha, com a sua vida hoje. Eu quero ter uma escola. Seja muito feliz com a sua vida hoje. Porque se a gente olha só para a falta, a gente não constrói aquilo que nos farta. A gente tem que ir para a fartura. O que eu tenho hoje? Eu gosto de uma palavra que eu estava meditando muito antes de trazer aqui para vocês, é recrutar. Quem sabe recrutar, sabe se alegrar, sabe ter sucesso. Então, dentro do que eu tenho hoje, o que eu posso recrutar? Tava sem emprego, eu tenho um celular, então eu faço live, por exemplo. Eu tava triste, mas eu tinha a opção de que eu sabia bordar. Faz o bordado. Então você vai recrutar, você vai tirar de você, você vai extrair de você tudo e todos aquilo que você tem. Então eu tenho para me ajudar 3 amigas. Recruta, pede ajuda, fala, eu preciso disso, ponto. Ser pontual, isso é um segredo também de sucesso. Então você vai lá e você, não é nesse sentido de roubo, mas é no sentido de você falar assim, você tá comigo? Você me dá a mão? E aí a gente dá as mãozinhas aqui, né? Fazendo com que é possível, tá? Isso também é um grande segredo de sucesso. O que eu vou ver dentro do meu essencial de requisito da alma? Eu vou ver na minha saúde emocional o que eu preciso, o que é negociável, o que é inegociável. Eu vou procurar ter uma vida o mais simples possível, né? Leonardo da Vinci falava sobre isso, que dentro do simples está o enigma de tudo, do todo, né? Então, é o que há de mais sofisticado a gente ser simples.
Às vezes a mulher quer fazer XYZ, 3 tipos de dança, 3 tipos de luta marcial, mas ela tá sozinha. Sozinha na própria companhia. Então, às vezes é definir uma coisa, mas uma coisa bem feita, uma coisa com presença, uma coisa com auto-pertencimento. E aí eu coloco os limites, inclusive para mim mesma. E aí eu consigo fazer no tempo da alma. O tempo do corpo, ele é um tempo de avião, de carro, de ônibus. Mas o tempo da alma é um tempo de navio, é um tempo de calma. Então, às vezes, a gente precisa desacelerar para caber dentro da gente, não é caber no outro não, tá? Outro movimento que a gente pode fazer é começar, que a gente chama no mínimo produto viável. O que é isso? Faz um pouquinho. Ai, mas eu tô exausta, lava o cabelo esse dia, sabe? Tô muito cansada, não tô conseguindo fazer nada, passa um creme. E aí, a partir desse mínimo possível do micro, você faz o seu macro, tá? Em flamenco, a gente tem uma expressão que diz que o que importa não é o tamanho do passo, é a grandeza que você o coloca. Então, você vai dar um passo, mas é pequeno, mas você tá muito presente. Quando você está muito presente, aquilo se torna tão grandioso, mas tão grandioso, porque você colocou muito a sua energia, você colocou muito a sua intenção. E às vezes ali vai valer muito mais você colocar um braço bem colocado, você colocar a sua energia, uma flor no seu consultório, vai valer muito mais, por exemplo, do que horas de trabalho sem sentido. Para a gente ter sentido, para isso ter propósito, tem que ter sentir anteriormente, tem que ter intenção, tem que ser verdadeiro profundamente comigo mesmo. Profundamente comigo mesmo, tá? E aí a gente tem que lembrar também, como eu falei da questão do tempo, que o tempo da mulher, ele não é retilíneo, e eu tô repetindo isso muito porque é muito importante. O tempo da mulher, ele é cíclico, mas ele não é cíclico fechado. Ele é uma espiral. Então, às vezes, algumas coisas acontecem, mas elas acontecem num nível acima. Então, eu passei por um relacionamento e agora eu estou num outro relacionamento, mas eu estou numa etapa, num degrau acima. E aí eu aprendo durante os ciclos e não apenas passo pelos ciclos, tá? Pra gente ir terminando, a última coisa que eu quero trazer para nós é sobre os nossos antídotos. Então, o que te traz de volta quando você precisa se auto-recrutar? Para eu voltar para mim, para eu voltar para o meu centro, para eu voltar para o meu coração, que é a bússola de absolutamente tudo que eu faço. O meu coração é minha bússola. Como que eu vou fazer para eu olhar para minha bússola? Para eu prevenir os meus próprios colapsos. Eu vou identificar aquilo que é os meus riscos, porque a mulher só fica rica se ela sabe dos seus riscos. E esse risco é negociável ou é inegociável? E aí eu vou me selecionando. Joio é trigo, é discernimento para cá, para lá. Eu vou saber quais são os meus sabotadores, o que vai ser o antídoto daquilo que me envenena. Por exemplo, eu tenho um tempo de piscina, ou por exemplo, eu tenho um tempo de caminhada, fazendo com presença, ou tal tipo de dança, ou comer com calma. Cada uma de nós vai ter um antídoto, tá? Lembrando que para a gente mapear fora, para a gente ir longe, a gente tem que ir muito perto. E isso é muito importante da gente sempre lembrar. Para a gente olhar para perto, a gente tem que olhar para a luz e para a sombra. Muitas vezes a gente se enriquece não é só com a nossa luz, a gente se enriquece muito com a nossa sombra. Então eu vou contar para vocês qual é uma das minhas maiores sombras. Uma das minhas maiores sombras é que eu sou teimosa pra caramba. E aí as pessoas falam, mas você não vai continuar mesmo? Vou continuar mesmo. Você vai continuar live? Quase ninguém assiste? Assiste sim. Entende? Então a gente pega aquilo que é muito sombra. Ah, eu sou teimosa, eu sou caprichosa, eu sou grossa, sei lá.
E aí você pega aquilo que é a sua maior dor e se transforma no seu Dior. Muda uma letra. Mas quando você entende essa sombra e você integra essa sombra, meus amores, não tem ninguém que te segure. Por quê? Porque você recrutou também a sua sombra. Se você recrutou também a sua sombra, você vai se dar por inteira. E quando você se dá por inteira, você fica absolutamente rica, tá? Esse é um apanhado rápido, BJK, que eu gosto de falar, mas muito importante. Então, quem quiser se aprofundar, vai ter 8 dias comigo agora. Segunda-feira tá começando Mulheres de Triunfo, que é um dos grandes projetos do meu coração. Esse projeto nasceu porque eu estava em Sacramento, exatamente, teimosa, exigente, maravilhosa. E aí, quem trabalha com você sabe o tanto que você se esforça, tanto que você faz, porque você não desiste de você. Essa é a parte mais importante de tudo. Você pode desistir de quase tudo, mas não desista de você, né? Mulheres de Triunfo nasceu em Sacramento, quando eu tinha engordado mais de 18 quilos em um ano, no primeiro ano de formada. Eu falava muito sim para o outro e pouquíssimo sim para mim. Então eu montei um projeto na época para a Secretaria de Saúde para ajudar as mulheres a não perderem o próprio feminino enquanto mulheres profissionais de saúde. E depois disso, quando eu saí de Sacramento, eu fiz o transplante para o online. Então são 8 dias de WhatsApp para a gente falar de sucesso, para a gente falar de crenças, para a gente limpar, despedir e nutrir-se. Porque não é um trabalho só de limpeza, é um trabalho também da gente encher o coração para a gente vestir o nosso 2026 dentro. Se tá muito vestido dentro, eu vou para fora, eu vou para tudo quanto é lugar desse mundão de meu Deus. Mas eu vou na minha companhia. Companhia é uma palavra que começa com, ou seja, eu escolho com quem eu quero dar a minha companhia, mas também vem de companes. Com qual alimento, com qual pão eu estou servindo a vida. Então, para quem quer estar profundamente na sua companhia, segunda-feira já começamos. Quem animar, estamos aqui, tá? Só para me procurar pelo direct, que as inscrições estão abertas. Já está quase acabando, porque é um grupo extremamente seleto. Eu não coloco muita gente para a gente ter extremamente intimidade, que também é um dos pontos do meu trabalho. Intimidade, prazer, presença, pertencimento e poder, tá bom? Um beijo a todas. Semana que vem é a nossa última live do ano. E aí, aguardo vocês também. Um beijo!